Olá pessoal, como vão? Espero que estejam bem. Que Jesus nos envolva na sua luz e assim estejamos todos nós com a mente e com o coração abertos para a nossa reflexão de hoje. O tema para a nossa reflexão é Novo Recomeço. O que aprendi com a pandemia? Tem um ditado popular que diz: Ano novo, vida nova. Será verdade? Com relação ao ano novo, certamente. Já estamos em 2022 e o ano de 2021 ficou no passado. Com relação à vida nova, existe uma dependência. Depende de nós, de nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas atitudes. A vida só será nova caso façamos algo diferente em relação ao ano anterior. Caso contrário, a nossa vida continuará seguindo seu rumo, sem alterações. Porque, além do calendário, o que de fato muda na vida quando comparamos os dias 31/12 e 1/1 de qualquer ano? Em essência, nada. Talvez estejamos iniciando em um novo emprego, novos amigos, nascimento talvez de um bebê na família. Talvez iremos iniciar um novo curso ou algo semelhante. Mas isso não se deu porque nasceu um novo ano, mas sim porque a vida continua. O dia 1º de janeiro é uma sequência do dia 31/12. A vida não para. Os anos que se passam e que mudam nosso calendário são apenas o reflexo de um dos ciclos da natureza. Neste caso, a virada de ano é aquele ciclo que conhecemos como sendo o movimento de translação, onde o nosso planeta conclui a volta em torno do Sol, movimento que dura 365 dias. Ao iniciar nova volta, mudamos o calendário para um novo ano. Este ciclo, como os demais ciclos da natureza, é automático. Ao término de um ciclo, inicia-se outro, sem alterações. Estamos falando isso, coisa que todos nós já sabemos, para lembrar e nos ajudar a refletir. Os ciclos ocorrem continuamente, sem alterações, porque não há alterações à natureza. Da mesma forma, se no ano novo não houver alterações em nossa vida, não haverá vida nova. Continuaremos vivendo, plantando e colhendo exatamente como no ano anterior. Essa reflexão nos leva a perceber que se queremos algo de novo em nossa vida, precisamos fazer alguma coisa diferente em relação ao ano anterior. Precisamos então fazer uma retrospectiva da nossa vida no ano passado, procurando identificar o que foi bom, o que foi ruim, quais foram minhas prioridades, magoei ou prejudiquei alguém, quais sentimentos cultivei em meu íntimo, o que aprendi, o que eu poderia fazer para melhorar. São algumas reflexões que nós podemos fazer em relação à nossa vida no ano anterior. Baseados nessa reflexão, podemos então iniciar algumas alterações na nossa vida, como por exemplo, continuar e fortalecer aquilo que foi bom, eliminar ou diminuir aquilo que foi ruim, alterar talvez nossas prioridades, renovar talvez alguns valores e assim por diante. Mas eu gostaria de enfatizar um destes itens que comentei acima. O que aprendi? Bem, graças a Deus, todos nós, vinculados ao SEAC, e também tantos outros que se aproximam com sinceridade de uma religião, todos nós estamos buscando maior proximidade com Deus, com Jesus e com espíritos iluminados. Todos nós desejamos e nos esforçamos para sermos pessoas melhores, nos esforçamos para evoluir.
E para isso é essencial que estejamos abertos ao aprendizado que a vida nos propicia. Podemos aprender com as dores, também com as alegrias, também convivendo com o nosso semelhante e de muitas outras formas. A cada dia que passa, podemos e devemos nos perguntar: o que aprendi hoje? Esse aprendizado será o ponto de partida para fazermos as mudanças necessárias em nossa vida. O ano de 2021 foi marcado pela pandemia que alcançou todos no planeta. A pandemia exigiu de todos, ou da grande maioria das pessoas, algumas alterações de comportamento, como, por exemplo, trabalho em casa ou trabalho remoto. As crianças e adolescentes também ficaram estudando remotamente ou algumas sem estudar. Maior tempo de convivência com a família, em razão do trabalho de estudo remotos. Eliminação ou redução dos passeios, do lazer. Uso de máscaras, distanciamento social. Adiamento de tratamentos que estavam em curso, porque os hospitais estavam lotados. Para muitos, busca de fonte de renda alternativa, porque não podiam trabalhar ou porque perderam o emprego. Essas foram algumas entre tantas outras mudanças de comportamento exigidas. A pandemia também exigiu de todos nós o cultivo ou o fortalecimento de alguns sentimentos, como, por exemplo, paciência. Paciência em casa, na rua, com órgãos governamentais e também em razão de algumas notícias desanimadoras que nos chegavam às vezes. Esperança, pois ter esperança é ter a certeza que as coisas irão melhorar e com isso manter a tranquilidade no coração. Fé, porque ter fé é ter a certeza que Deus está no controle. Resignação, porque muitos desencarnaram, muitos ficaram órfãos, muitos tiveram suas vidas modificadas drasticamente, muitos tiveram que trabalhar sem descanso, muitos ficaram distantes de seus familiares por meses. Altruísmo, porque foi necessário pensar nos outros e não apenas em si próprio. Bem, a pandemia afetou e ainda afeta a todos indistintamente. Fomos obrigados a mudar nossa rotina e a alterar comportamentos. Muitos sentimentos nos invadiram, alguns para ser contidos e outros para serem fortalecidos. Gostaria então de propor essa reflexão. O que eu aprendi com a pandemia? Por que essa reflexão é importante? Porque nós sabemos que nada acontece por acaso. Sabemos que toda dor ou dificuldade tem por objetivo nos fazer mudar, nos fazer aprender, nos fazer crescer. Se Deus permitiu que uma pandemia com esta amplitude chegasse até nós, devemos nos perguntar: por quê? O que Deus quer que eu aprenda? E o mais importante, o que necessito mudar em minha vida para que essa pandemia, para mim, não seja em vão? Para finalizar, não pensemos na pandemia como sendo algo ruim, algo que atrapalha, que nos infelicita, ou algo que nos trouxe dores e dificuldades. Sejamos realistas, mas também otimistas. Pensemos na pandemia como sendo algo que nos tira da zona de conforto e nos propõe uma visão diferente da vida. Algo que nos ajuda a rever nossos valores e sentimentos. Algo que nos faz ver
que é necessário mudar nosso estilo de vida, porque a pandemia nada mais é do que a colheita daquilo que plantamos. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Vamos todos nós rever a nossa semeadura? Essas são as propostas de reflexão para essa semana. Obrigado a todos. Desejo que este ano de 2022 seja repleto de paz, de alegria, de esperança, de fé para todos nós. Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade.